Boa noite, minhas irmãs. Em Cristo é um prazer muito grande para mim nessa noite, ou nesse momento, estar falando diretamente com as irmãs através desse vídeo. Eu quero falar sobre mãe de valor. Nós vamos ler um trecho da palavra do Senhor em Êxodo capítulo 2, versículo de 1 a 10, que diz: E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. E então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o, e quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés. Disse: Porque das águas o tenho tirado. Quero orar com vocês agora. Meu Deus, nosso Pai bendito, eu quero orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que abençoe as mamães da nossa igreja e todas as mães dessa terra. Toma todas nas tuas mãos, é o que eu oro em nome de Jesus, pedindo a Deus que essa palavra lida e explicada possa ser um feito de grande bênção na vida de cada uma. Minhas irmãs, mãe de valor. Vamos homenagear as mães nesse dia, contando a história de uma mãe exemplar da Bíblia, que foi a mãe de Moisés. Há um ditado que diz: por trás de todo grande homem, há sempre uma grande mulher. Não deixa de não ser uma verdade. Moisés é conhecido em todo o mundo, embora sua mãe não seja lembrada nem pelo nome, mas certamente ela foi importante para a sua formação, ao ponto de chegar a esse grande homem chamado Moisés. A filha do faraó, princesa do Egito, certamente era também uma grande mulher, que Deus usou para influenciar a formação de Moisés. Com isso aprendemos que existem mães de todo tipo. Mesmo sendo ou não biológica, desde que seja do coração.
O faraó temia uma revolta por parte do povo de Israel que morava no Egito, desde a fome que teve no tempo em que José era o governador. Como o povo de Israel estava crescendo muito, Faraó mandou as parteiras matar as crianças. Elas temeram a Deus e não fizeram isto. Mesmo assim, o faraó mandou matar todos os bebês do século masculino, jogando-os no rio Nilo para que morresse afogado. Logicamente, aqueles que não morreram afogados, eles morreram comidos por crocodilos, grandes peixes e coisas assim. Deus, em sua soberana vontade, tinha um plano para a vida de Moisés e para salvar o povo do Egito. E, logicamente, esse plano que Deus tinha para Moisés, para salvar o povo do Egito, estava de pé desde o nascimento de Moisés. Por isso Deus permitiu que Moisés nascesse de uma mãe criativa, corajosa e determinada. Esta mãe chama-se Joquebede. O que você pode aprender de Joquebede? Eu tenho certeza que no seu dia, mamãe, você vai aprender muita coisa sobre Joquebede. Deus então tinha ali, onde essa criança poderia ser educada e protegida desses perigos. Onde é que ela podia ser protegida desses perigos? Na casa do próprio faraó. Você já parou para pensar o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa? Moisés foi criado dentro da casa do grande inimigo do povo de Israel, que era o rei. A filha do faraó pagou o salário da mãe de Moisés para criar o seu próprio filho. Ela disse, vai e leva a criança e eu pago o salário. Quer dizer, Deus, além de dar o grande livramento, ainda aquela mulher pagou o salário para Joquebede criar a criança. Com isso nós aprendemos, minhas irmãs, que os inimigos que se levantam contra nós não podem nos atingir sem a permissão de Deus. Moisés esteve bem no meio do foco. Ele era para ser traçado pela espada dos soldados do faraó, mas Deus guardou ele ali. É por isso que eu confio nesse Deus. Deus é o que vai conosco, como ele foi com Daniel, lá na cova dos leões. Ele foi com Mesaque, Sadraque, Abednego, lá na fornalha, 7 vezes mais com calor. É isso que esse Deus faz. É assim que Deus usa as mães. Creio que cada mãe deve sentir-se privilegiada quando olha os seus filhos em volta das suas mesas. Com isso nós aprendemos isso. A mãe de Moisés, ela chamava-se Joquebede. Esse nome, o nome dessa mulher está em Êxodo 6:20 e em Números 26:59. Mas sobre Joquebede, sobre Moisés, nós aprendemos muita coisa. Sabemos que mesmo Moisés, sendo forçadamente adotado pela filha de Faraó, Joquebede encontrou uma maneira de manter contato com seu filho
e ensinar-lhe os princípios de Deus. É interessante, irmãs, que essa mãe, mesmo com Moisés, longe dela, depois que ela entrega ele para a filha de Faraó, com tudo isto, Joquebede não deixou de passar os princípios de Deus para Moisés. A Bíblia diz: ensina o teu filho a andar no caminho do Senhor, porque quando ele crescer, não irá desviar dele. O que uma mãe é capaz de fazer por seu filho? Muita coisa. Vamos refletir aqui no exemplo de Joquebede e aprender algumas virtudes das mães. Em primeiro lugar, coragem. Aprendemos de Joquebede coragem. No versículo 2 e o 3 diz assim: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era famoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, e pôs nos juncos à margem do rio. Veja aí a coragem dessa mulher. Ela escondeu o filho dela, não é, por 3 meses. Mas eu tenho certeza que, enquanto aquele filho estava escondido na casa dela, aquela mulher orava incessantemente pela defesa de Moisés e pela guarda de Moisés. Isso é o que se faz uma mãe de coragem. Ela sabia que não tinha como esconder uma criança por muito tempo, então resolveu agir. E a reação dela, não é? Teve ali uma ação e uma reação. Só que nessa reação, ela corria, e a criança também, especialmente a criança, corria um risco muito grande, não é mesmo? Joquebede teve coragem para esconder a criança, sabendo que os soldados caçavam bebês do sexo masculino. Ela teve coragem de esconder aquela criança. Que risco! Ela correu um grande risco. Joquebede teve coragem para isso. Colocar o neném no rio, dentro de um cesto bem preparado para não afundar, e ir ao rio na hora que a filha do faraó fosse tomar banho. Quando a princesa fosse tomar banho, ninguém podia estar perto, a não ser as donzelas que eram as suas criadas. Enfrentar a filha de Faraó não era fácil, mas ela foi. Quando chamou Joquebede para amamentar a criança, ela poderia descobrir o seu plano e tudo acabar, mas ela preferiu correr o risco. Quantas mães têm a coragem de fazer coisa nunca pensada antes em favor de seu próprio filho? Uma mãe consegue forças para fazer o máximo por um filho, sendo capaz de se doar totalmente. Joquebede, ela doou-se inteiramente por Moisés. Com certeza, essa coragem vem de Deus. Joquebede devia orar pelo seu filho e dedicar a sua vida para que Deus cumprisse nele o seu propósito. Mãe é exemplo de coragem.
Não tem dúvida, mãe é exemplo de coragem. Mas uma coisa que aquela mãe serve de exemplo para todas as mamães é o seguinte: era a coragem também, ou seja, o zelo, não coragem, o zelo de entregar aquele filho nas mãos de Deus. Lembre-se, entregue os seus filhos nas mãos de Deus. Entregue. Segundo, além de coragem, aquela mulher teve muita criatividade. No verso 4 ao 7, não é? Outra qualidade de Joquebede foi a sua criatividade para fazer o cesto. A Bíblia não diz que aquela mulher ela era carpinteira, que aquela mulher era uma professor de artesanato, que aquela mulher sabia mexer com piche, que aquela mulher sabia mexer. Não diz, só se diz que ela fez, e fez bem feito, ao ponto que o menino não foi atingido pelas águas do Nilo. Cesto de junco, vedado suas gretas, conseguindo os materiais próprios para isso. Betume, que é o piche, que não deveria ser fácil de arranjar, mas ela deu um jeito e ela arrumou esse material. Colocar no carriçal, que são os matos na beirada do rio, né? Ou seja, o lugar certo para não deixar o cesto afundar. Mandar a irmã vigiar. A irmã de Moisés foi vigiar, que era Míriam. Era o nome da irmã de Moisés. E ela ficou vigiando para a mãe, que certamente não aguentava olhar a cena. Isto garantiria que nada daria errado. Na hora do banho da filha de Faraó, ela coloca o cesto bem naquela hora com a criança, de maneira que a correnteza o levasse até onde a princesa estava, até onde a princesa chegasse, até no momento certo. Então ela coloca, quando a princesa entra dentro da água, ela solta a arca do menino. E a arca vai rodando, 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 até chegar nas mãos da filha de Faraó. Mandar Míriam oferecer ajuda. Certamente ela chega para Míriam e diz: Míriam, vai lá e oferece ajuda para elas. Míriam também, de muita coragem, essa Míriam. Como quem nada sabia de nada, a menina ofereceu arranjar uma mulher para amamentar o bebê. Tudo Deus tinha traçado. Lembre-se, Deus, Ele traça as nossas vidas quando nós buscamos a presença dEle todos os dias. Veja, senhoras, que Míriam depois caminha com Moisés, seu irmão, no sacerdócio de conduzir o povo mais tarde. Sempre as mães dão um jeito de resolver o problema dos filhos, não é mesmo? E dão. O Espírito Santo de Deus dá capacidade às mães para criar solução para suas famílias. Ou soluções. Joquebede era uma mulher de oração, por isso era inspirada por Deus. Mãe é exemplo de criatividade. Então nós vemos coragem e criatividade. Mas no versículo 7 mostra também outro adjetivo, ou seja, outra qualidade daquela mulher. No verso 10 está: e quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e diz: porque
das águas tenho tirado. Do início ao fim, Joquebede determinou que não deixaria o seu filho morrer, pois sabia que ele era o escolhido de Deus e por isso teve coragem e criatividade. Cuidando do menino, mesmo correndo o risco de ser descoberta, ela não temeu, porque confiava em quem? Ela confiava na proteção de Deus. Ela acreditava. Entregando para a princesa, sabendo que seria criado com o melhor e que Deus tinha um propósito para aquela criança. Ela não hesitou em entregar o menino porque entendeu que tudo fazia parte do plano de Deus. Se ela não tinha certeza disso, ela não teria coragem para fazer isso, não é? Deus tinha um plano para preparar Moisés para liderar o seu próprio povo, que ele foi criado dentro e junto com eles, que mais tarde os tem como grandes inimigos. Toda mãe tem essa determinação, capaz de vencer tudo para abençoar os seus filhos. Essa garra faz parte do instinto materno de toda mulher. Quando uma mãe quer abençoar o seu filho, ela vai até o fim. Joquebede foi uma mulher determinada. Isso fez uma grande diferença na vida de Moisés, que aprendeu a perseverar no deserto. Mãe é um exemplo de determinação. Vamos aprender aí com o exemplo de Joquebede, né? Essa mulher desconhecida da Bíblia é um grande exemplo e deixou sua marca, não em seu nome, mas em seu filho Moisés. Do mesmo modo, todas as mães deixam a sua marca em seus filhos, formando o seu caráter, personalidade, temperamento e espiritualidade. Mãe é um exemplo de coragem, criatividade e determinação. Foi o que eu disse: coragem, criatividade e determinação. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para cada mãe, que vocês tenham coragem, tenham criatividade e tenham determinação no criar os seus filhos. Entenda que Deus tem um plano para cada um de nós e que Deus tem um plano para cada filho teu. Talvez o que eu estou falando hoje até não tenha muito valor para você, mas amanhã ou depois vai ter muito valor. Que Deus abençoe todas as mamães. Que Deus te abençoe e que seus filhos sejam a bênção e que você tenha criatividade de Deus, não é, para criar os seus filhos, e tenha determinação. Que Deus os abençoe.